você ter uma mentalidade de autor empreendedor. Você precisa entender que você precisa ter o quê? Ter algumas coisas que são, por exemplo, um portfólio, né? Um portfólio do autor. Então, assim, ó, o que não pode faltar quando você vai apresentar um projeto de livro, quando você vai apresentar alguma coisa, vai ser o proponente para uma empresa, principalmente, né? Você não pode deixar de falar a sinopse do que se trata o seu livro, porque se as pessoas não sabem do que se trata, como é que elas vão confiar, né? Vamos dizer que, numa situação bem hipotética, eu vá pedir um patrocínio para um livro que vai falar sobre algum tipo de assunto polêmico, mas a empresa do Jefferson, ela tem valores muito diferentes dos valores aplicados pelo meu livro. Não que os valores que eu estou apresentando no meu livro sejam errados, mas não casa com a empresa que ele tem. Então, como é que a empresa dele vai aceitar patrocinar um projeto que às vezes ela não conhece, que pode ir contra os valores, pode ir contra a conduta da empresa? Então, é por isso que é importante que a gente apresente e que a gente tenha que estar aberto e receptível para receber uma negativa, dizendo assim, ó, cara, é muito legal, concordo com o teu projeto, mas ele não vai de encontro com os nossos princípios e valores. Gente, a cultura tá aí, ela é para todos, né? Ela é para todos. Então, a gente tem que, da mesma forma que a gente está se propondo a apresentar o nosso ponto de vista, a gente também tem que saber respeitar o ponto de vista do outro. Né? Então, se eu chego e bato na porta de uma empresa e a empresa diz assim, cara, que legal, que bacana que vocês estão fazendo, mas não é alinhado com o que a gente prega e o que a gente fala aqui na empresa. Cara, agradeço a tua atenção por ter parado um tempo para me ouvir. Tem alguma empresa que tu conheça, algum empresário que tu conheça que está dentro dessa linha, você pode me indicar? Aproveita esse contato para isso. Aproveita esse contato para pedir uma indicação, né? Outra coisa que não pode faltar no seu portfólio de autor, quem é o seu público-alvo? Para quem o seu livro se destina? Por exemplo, eu não vou pedir para uma fábrica de fralda geriátrica patrocínio para um livro infantil. Por exemplo, né? A menos que uma das propostas do meu livro seja a aproximação de gerações. Aí, eu não vou oferecer para uma, vamos dizer assim, para uma petroquímica, né, uma Petrobras, por exemplo, a oferta de um livro que fale que você não pode mais usar combustível fóssil e que você só pode usar energia solar. Vocês entendem que é uma coisa que não casa, né? Então, quem é o público-alvo que você está buscando? Qual é o cronograma? Aproveitando Em quanto tempo, né? Já vou deixar. Só, Gisele. Não, só porque aproveitando essa tua pegada aí, o Vinícius fez um comentário assim, ó. Exemplo, pedir um patrocínio de um banco para um livro que fala de emprestar dinheiro a juros zero. Eu acredito que isso que ele quis dizer, na realidade, né? Então, também, né? Use o bom senso, né? E busque, faça uma lista de empresas que são potenciais captadoras de patrocínio do seu projeto, né? Não adianta ir bater na porta errada, né? E caso você bateu na porta errada e não deu certo, faça que nem a Gisele falou. Aproveite o contato e peça indicações para outras, né? Desculpa te cortar, mas eu só queria trazer esse comentário do Vinícius agora. Eu ia abrir ali o comentário dele e ia comentar isso depois. Né? Então, assim, aí outra coisa que não pode faltar nesse seu portfólio, no teu projeto, é cronograma. Gente, por favor, apresentem e cumpram o cronograma. Tá? Eu já sou de produtor cultural, não era da literatura, era de outra área, mas de produtor cultural que correu o risco de perder a sua possibilidade de inscrição em qualquer projeto por conta de quase não ter conseguido cumprir o cronograma. Tá? Porque aconteceu um imprevisto e essa pessoa não ia conseguir cumprir o cronograma como ela apresentou no projeto. Então, assim, façam um cronograma real, se organizem para que esse cronograma seja cumprido, né? E o que as pessoas mais temem, que é o orçamento detalhado. Gente, vamos lá. É um projeto que você pode cumprir em 1 ano.
você vai apresentar o orçamento, você vai levantar o orçamento com patrocinadores, com fornecedores e tudo mais, e etc. Se houver um ajuste, uma necessidade de um ajuste desse orçamento, porque você orçou agora em abril, mas você vai receber a verba só em julho. Quando chegar a etapa, vou trazer para o livro, tá? A etapa de impressão do livro, você pediu um orçamento de impressão agora. Geralmente esses orçamentos só têm validade de 15 dias, tá, pessoal? Mas aí o dinheiro do edital vai sair lá em julho. Aí eu vou revisar, só ver se eu consegui voltar. Voltei. Não voltei? Voltei. Agora voltei. Voltou. Então, assim, você vai revisar o livro, estava ali, né? Vai diagramar, vai criar a capa, vai fazer os registros. Até você imprimir esse livro, já se passou pelo menos uns 6 ou 7 ou 8 meses de quando você pediu aquele orçamento inicial de impressão. E na hora que você vai imprimir, houve um aumento do preço do papel, houve um aumento de preço de tinta, e etc, 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 ou estourou o dólar e tem insumo que é comprado em dólar, e o valor que você orçou inicialmente, ele está mais alto. E você tem de onde puxar uma verba daqui, uma verba dali, e você não vai cumprir exatamente o orçamento que você apresentou. Aí não tem problema, pessoal, porque você vai justificar por que você diminuiu a verba do café, do lançamento, e você botou mais verba na impressão, por exemplo. Você vai fazer uma justificativa. Mas é importante que você tenha, sim, uma ideia do quanto você vai gastar e você detalhe. Então, assim, eu vou gastar com a produção do livro, eu vou gastar tanto. Com a impressão do livro, eu vou gastar mais tanto. Com o fotógrafo, é tanto. Sendo que, assim, prestadores de serviço geralmente incluem uma carta de anuência, dizendo que eles se comprometem a prestar o serviço dentro daquele valor. Tá? Esse é um documento que é importante que tenha dentro dos projetos. Tá? E aí, com esse portfólio, com esse projeto já pré-escrito, né, sendo que tem outras particularidades, mas cada projeto vai depender de cada edital, né? Vamos voltar ao que eu já tinha falado antes, é importante que você leia para saber o que precisa constar exatamente no projeto, mas esse portfólio inicial é o básico do básico, tá, pessoal? E aí a gente entra nessa questão da mentalidade de empreendedor, né? Numa estratégia de guerrilha, né? Se você está participando do seu primeiro projeto cultural, ou se você não tem disponibilidade para viajar, ou não tem disponibilidade para estar atendendo tantas horas a semana para fazer alguma contrapartida social, a estratégia mais sábia para você que está começando nessa coisa, né, nessa jornada de produção cultural é começar pelo município. Por que você começa pelo município? Porque tem menos concorrência, tem mais impacto local, as pessoas da sua comunidade vão conhecer quem é você, a chance de você ser aprovado é muito maior porque você está concorrendo com os artistas, autores do município, da comunidade local. E aí, quando você começa a ficar conhecido, quando você começa a ter mais experiência nas questões de produção cultural, tu vai para o Estado, para o Brasil, para uma Lei Rouanet, para uma produção cultural maior. Aprenda pequeno, né? É muito mais fácil fazer, por exemplo, uma prestação de contas de um projeto pequeno do que um projeto muito grande. Se você não tem experiência de fazer uma prestação de contas de um projeto pequeno, como você vai ter a experiência de fazer de um projeto grande? E aí, claro, né, gente? A gente já falou aqui que o ideal é sempre contratar uma contabilidade para isso fazer, né? Outra questão, e aqui é onde talvez a maior parte dos nossos escritores, os escritores que começam, que tem escritores de primeira viagem em produção cultural erram, né? As certidões negativas de débito, ver se o seu CPF, CNPJ está sujo, né? Porque talvez você não manda a documentação, você já nem entra no seu projeto nem é aprovado porque faltou a documentação. Não, mas, eu tô com o CPF sujo, tô com o CNPJ travado, né? Isso trava lá na hora da aprovação do projeto, né? Então, entenda que
você como proponente do projeto, você como responsável do projeto de produção cultural, precisa ter essas validações e certidões negativas de débito, verificar se o CPF, se o CNPJ está tudo certinho para que não haja surpresas lá na frente, né? E aí, um outro ponto que é muito importante aqui é você buscar realmente parcerias estratégicas, né? Nós aqui da editora NPE temos know-how para poder trabalhar com produções culturais, entendemos as leis de incentivo, né? E aí essas parceiras estratégicas, essas parcerias estratégicas, elas fazem com que você vença ou caminhe a passos largos muito mais rápido do que se você fizesse sozinho. Você tem uma parceira estratégica que vai te ajudar a caminhar, trilhar no caminho certo para que isso aconteça, né? Você vai ter um braço direito na parte técnica, na parte que é mais complexa, né? Como muito bem colocado aqui pela Gisele, é muito importante ler o edital, mas se você não tem experiência de um projeto cultural, é importante que você busque uma parceira estratégica, busque uma editora. Claro